Bom dia, tudo bem? A graça e a paz. Mais um vídeo aqui na segunda-feira. Eu gostaria de ler com vocês um pouco aqui em Mateus 8:28. Mateus 8:28 diz o seguinte: Tendo ele chegado à outra margem, ele quem? Jesus, o narrador falando. A terra dos Gadarenos. Vieram ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Dois endemoniados saindo dentre os sepulcros, na terra dos Gadarenos. Agora vamos aqui, Marcos 5:2, a mesma passagem. Mateus 8:28 e agora Marcos 5:2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E todas as duas passagens é aquela passagem que um homem está com espírito imundo, e na outra passagem de Mateus 8:28, endemoniado. Um é de Genezaré e o outro de Gadareno, só que é a mesma passagem. Um era dois homens, em Mateus 8:28, e em Marcos 5:2, é um homem só. E aí, quando o Senhor, o Jesus Cristo de Nazaré, o Jesus da lei, das 603 leis, chegou próximo a este homem, olha o que narra a história aqui em Marcos 5:2 também. Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Se ele pediu para sair, como é que depois ele pergunta, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. E é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe que encarecidamente o Espírito rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E ali pastava ali um monte de manada de porcos. Por que eles colocaram porco? Porque a época era judaica e judeu não tinha costume de comer carne de porcos, que era sujo, era imundo, aquela situação toda. Então o que eu falo dessas duas passagens? Uma é em Genezaré e outra é em Gadara. Mateus 8:28 é a mesma passagem, gente. Os livros aqui são sinóticos, está falando a mesma coisa, a história do Jesus Cristo de Nazaré. Um era o Mateus 8:28, dois endemoniados, e o Marcos 5:2 é um endemoniado. E ainda pediu encarecidamente, depois que Jesus pediu para o espírito imundo sair, em Marcos 5:2, saia dele. Aí depois ele volta, não, peraí que eu vou te perguntar qual é o seu nome. Aí perguntou qual é o teu nome, gente. É brincadeira, né? Por isso que algumas adulterações na Bíblia de estudo é só olhar quando tem um colchete, algumas situações assim, significa que às vezes aquilo foi ou não foi. Mas você vê que aqui é uma narrativa alegórica. Aqui é uma narrativa alegórica, porque não tem como, está se contradizendo. Mateus 8:28 e o Marcos 5:2. Não é a palavra de Deus se contradizendo, é o narrador que narrou isso aqui, está se contradizendo, porque não tem como, né? E muitas das vezes a gente tem de forma errada e não presta atenção, igual fala, quando Paulo caiu do cavalo, não está falando que Paulo caiu do cavalo, Paulo caiu em solo. Ah, o nome de Saulo foi mudado para Paulo, não, era o Saulo que também se chama Paulo, ou Paulo que também se chama Saulo, que vem do hebraico Saul. Então, muitas das vezes a gente não presta atenção na simples narrativa do texto. Quando em Romanos fala que éramos pecadores, está no passado. Éramos pecadores, não somos mais. Fazemos a obra da carne. Éramos pecadores. Efésios 4. Assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nós somos de lá e já somos espírito perfeito salvos. Não precisamos fazer nada para ser salvos. Tudo que tiver em obra da carne, nós vamos colher a consequência daquilo que nós formos fazer. Somente isso. Então, Mateus 8:28, tendo ele chegado à outra margem, ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Isso não é Jesus que está falando, é a narrativa do autor. Olha só, tendo ele chegado. Se ele chegou, ele mesmo está escrevendo? Não. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro dois endemoniados. A terra dos Gadarenos vieram ao encontro dois endemoniados. Marcos 5:21.
um homem possesso de espírito imundo, de Genezaré. E as duas são as mesmas passagens daquela situação dos porcos. Então quando o Senhor, aqui eu vou ler novamente aqui, ó, pede para, tendo ele chegado a outra margem da terra dos Gadarenos, vieram ao encontro dois endemoniados, saídos dentre os sepulcros. Por que um é dois e o outro é um, sendo que a passagem é a mesma? Então é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que nós vamos pregar para as pessoas, porque hoje somente existe o ministério da graça, e aqui estava no ministério da lei. Então nós temos que ser atentos às situações que a própria Bíblia nos narra, entendeu? A Bíblia é mentirosa de forma nenhuma. Acredito na Bíblia, acredito que naquela época tinha manifestações de espírito imundo e do próprio Deus, Isaías 45:7. Eu mesmo faço todas as coisas, causo o caos e a desgraça. O Senhor, faz todas essas coisas. Está falando quem? Deus está falando que Ele faz essas coisas, porque ali era o ministério da lei. E ali se manifestou algumas situações que o próprio Deus fez. Mas depois da lei, não tem mais pecado. O pecado era uma das 613 leis. Era uma das 613 leis. Comer pão, beber suco, que é o dízimo, né? Que a Páscoa judaica quer dizer, que era para circuncidado. Apresentar criança. Batismo, que se chamava lei da purificação. Porque o cordeiro tinha que molhar todas as entranhas. Então Jesus veio como cordeiro. E outra coisa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor não é meu pastor, não. O Senhor é meu pai. Eu não sou ovelha, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. O Espírito Santo não veio, a graça não veio sobre nós. Então ele deixou de ser seu pastor. Ele deixou de ser o meu pastor. Porque se ele é meu pastor, eu sou ovelha. Na lei. Mas na graça, ele não é o meu pastor, ele é meu pai. Eu sou filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo, da graça de Deus. Então a gente continua aí, o Senhor é meu pastor, o bispo aí é meu pastor. Não, é meu pastor. Ele não é seu pastor, não. Ele não é seu pai também, não. O nosso pai é Deus. Vocês são desigrejados, igual falaram comigo essa semana. Como é que eu sou desigrejado se a igreja sou eu? Não tem como, né? É para segurar a arapuca, para segurar todos nós dentro dessas arapucas, e esses galpões estão fechando. Essas situações aí já estão, Deus já está mostrando, e vai continuar mostrando. Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção naquilo que a palavra fala, as narrativas, tem que ler texto com contexto, comparar, fazer as comparações para não cair nessas armadilhas que nós caímos a vida toda. Eu caí durante 15 anos. E se o ministério da graça agora foi eleito para a minha vida, eu já sou um eleito de Deus, o meu espírito é perfeito, a minha carne não converte, mas o espírito é perfeito. Quando eu morrer, a carne e a alma, a psique, vão para o inferno, o espírito vai para Deus, porque inferno é sepultura. O espírito retorna para Deus. Eclesiastes 12:7. O espírito volta, o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus que o deu. Se nós somos desigrejados, esses caras querem pegar, eles pegam a gente de qualquer forma, eles querem pegar. Por quê? Eles vão ter que entregar currículo, vai ter que parar de ganhar 20 mil por mês, 4 mil por mês, 6 mil por mês, 8 mil por mês, vão ter que entregar currículo, bater de porta em porta, bater enxada e para chão de fábrica. Que esses caras ficaram ricos às custas dos incautos, dos irmãos, às minhas custas. Eu fazia aquela situação toda, irmão. Teve uma vez que, um breve testemunho aqui, que me chamaram, eu deixei de jogar bola, gente. Uma coisa que eu amo fazer. Me chamaram para um curso de línguas estranhas, para aprender a falar língua estranha. Eu fui neste local aprender a falar língua estranha. Gente, que perda de tempo. E você tinha um manual para aprender a falar língua estranha. Seria cômico se não fosse trágico, irmãos. Atos 2, ali está falando das línguas maternas. Estavam todos eles, desceram o Espírito Santo através dos judeus, somente tinha galileus. Por exemplo, vou dar uma analogia aqui, tinha lá fora do templo ali
somente o japonês, inglês e italiano, e lá dentro só judeu, e cada um ouviu na sua própria língua materna, japonês, inglês e italiano. É somente isto. Ah, se ainda eu falasse a língua dos anjos, não existe língua dos anjos. Quando apareceu para Zacarias, ele falou na língua de Zacarias. Quando apareceu para todos, apareceu, mas falou na língua de todos. Deus não é Deus de confusão, não, gente. Esses labachura, alicanta, essas coisas aí, isso não tem nada a ver com Bíblia. Nada, nada a ver. Tá? E ali, ó, Zacarias 3,9, removerei o pecado desta geração num único dia. Qual geração? Geração de Israel, dessa terra, num único dia. E o pecado foi removido ali, desde o sangue de Abel até Zacarias, que foi morto ali perante o altar. O Senhor Jesus voltou no ano 70 e cobrou o sangue dos judeus. Ali no ano 70 foi o juízo final. Tito, Vespasiano e Nero, 666, número de homens. Número de homens. Ali foi o juízo de Deus no ano 70 da primeira era cristã, não é 1970. Amém, irmãos? Então é uma breve passagem. Compara lá Mateus 8:28 com Marcos 5:2. É a mesma passagem. Um tem 2 endemoniados, o outro tem 1 endemoniado. Um é de Gadara ou de Genezaré. Tá? E ainda o diabo ainda pediu encarecidamente, depois que Jesus saia deste corpo. Saiu deste corpo. Aí, não, pera aí que eu vou voltar aí. Qual é o seu nome? Então, assim, a narrativa está totalmente... Está equivocada. Equivocada aqui. É a minha opinião, tá, irmãos? É a minha opinião. Eu só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Amém? Deus abençoe. A graça e a paz sobre todas as nossas vidas. Já somos perfeitos em Cristo, um Cristo ressuscitado. Estamos na graça de Deus. Amém? Deus abençoe e ótima semana em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus pela vida de cada um. Quiser criticar, critique. E aí a gente vai para a Bíblia aí. E mais, o respeito é fundamental. Amém? Deus abençoe.